Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é uma carteira de ativos. Se você não sabe o que é, e principalmente não sabe como montar uma, este vídeo é muito importante para você. Por isso, fique até o fim, para você poder entender o que está por trás desse conceito. Todo bom investidor tem uma carteira de ativos. E o que vem a ser isso? Bem, de uma forma bem simples, ela é o conjunto de bens e de direitos qualificados como ativos e que tem a tendência de gerar riqueza para o seu bolso, seja através de uma valorização ou através de rendimentos, como dividendos e juros sobre capital pagos por uma empresa. Rendimentos vindo de fundos imobiliários, de aluguéis ou de qualquer outro bem que você possua. Mas não é simplesmente isso. Você pode vir a confundir carteira de ativos com carteira de ações. E o pior, achar que carteira de ativos é apenas um conjunto de bens aleatórios. Então é preciso entender que o termo carteira de ativos é bem mais amplo do que propriamente uma carteira de ações, já que nessa segunda modalidade você restringe tudo a apenas uma espécie de ativo. Claro, quando falamos de ações, as possibilidades de ganhos são bem altas, mas você tem que lembrar que o risco associado também aumenta consideravelmente quando você aposta apenas nesse tipo de ativo. Lembre, o risco é diretamente proporcional ao retorno. Quanto maior o retorno, maior o risco, e vice-versa. Então, você pode ficar pensando em como ter uma carteira de ativos, ou seja, como montar uma carteira de ativos de forma a representar e manter seguro o seu patrimônio. Vamos pensar então o seguinte. Primeiro passo. Para se pensar no conceito de carteira de ativos, é preciso lembrar que os bens que você escolhe para colocar nela deverão preferencialmente lhe gerar um ganho de riqueza. Mas antes de tudo, prioritariamente e obrigatoriamente, você tem que se proteger de perdas futuras. Entenderam a diferença? Uma carteira de ativos, ela é criada para lhe trazer riqueza, pelo menos é isso que se espera dela. Porém, não permite que você possa destruir o valor já obtido, ou seja, perder o patrimônio que você conquistou ao longo dos anos. Então, em resumo, montamos uma carteira de ativos para gerar renda e maximizar a rentabilidade. Porém, sua função principal é proteger seus ativos e não permitir perdas no seu patrimônio. Isso é importantíssimo. Bom, então depois de entendido isso, vamos na segunda parte, que é como montar uma carteira de ativos. Em primeiro lugar, nessa etapa você já deve ter definido o seu perfil de investidor e estabelecido sua estratégia de investimentos. Lembre, o prazo que você definir para sua carteira, ele pode ser curto, médio e longo. Porém, seus ativos têm que estar alinhados com essa estratégia. Assim, vai ser possível passar para um modelo de carteira melhor preparada para suas necessidades. Por exemplo, uma das metodologias utilizadas chama-se regra de Pareto. E o que ela traz? Ela define que 20% das suas escolhas são os responsáveis por 80% de seus resultados. Ou seja, ao longo de uma quantidade X de possibilidades, apenas 20% dessas escolhas vão ser responsáveis por 80% de todo o seu resultado obtido. Em uma adaptação a esta regra, a gente faz uma apresentação ou uma analogia ao mundo das finanças, que é o seguinte. Digamos que você selecionou duas classes de ativo, renda fixa e renda variável. O critério para criar uma carteira, usando a regra de Pareto, seria o seguinte: você estimar a sua idade de aposentadoria, dando para ela o peso 100, e aí definir o critério chamado 20-80. Ou seja, se você iniciar sua carteira aos 18 anos, você daria o peso a ela da seguinte forma: 80% do que você tem, você investir em renda variável e 20% em renda fixa. E ao se aposentar, você teria o contrário. Aos 65 anos, por exemplo, você teria uma carteira 80% de renda fixa e 20% de renda variável. Existe ainda uma outra metodologia que lembra um pouco a regra de Pareto, que é a da idade. Nessa metodologia, a informação que traz é a seguinte: você pega a sua idade e subtrai de 100. O que sobrar disso daí, você aplica em renda variável. Ou seja, se você tem 18 anos, 100 menos 18, você vai ter 82. Logo, 82% seria o seu percentual a aplicar na sua renda variável e o restante na sua renda fixa. Deu para entender? Bom, essas duas metodologias, elas são complementares. Você pode usar ambas ou apenas uma e outra, ou ainda nenhuma das duas, caso você queira
procurar novas metodologias para fazer a separação dos seus ativos. Isso aqui é apenas um exemplo que eu estou trazendo. Bom, no meio deste período, as proporções iriam se modificando de acordo com o avanço da sua idade. Ou seja, isso iria promover um maior risco no início da sua vida financeira, onde você pode correr maiores riscos, e ao contrário, próximo à sua aposentadoria, teria inversão, com a maior parte da sua carteira longe de riscos, principalmente riscos desnecessários, já no percentual majoritariamente de renda fixa. Então vejam, conforme o tempo vai passando, os seus ativos vão migrando, a sua carteira vai se modificando, ela vai deixando de ter um caráter agressivo, moderado e finalmente terminando num caráter conservador. Então, nestas regras que eu apresentei, a gente se preocupa apenas com os percentuais destinados a cada item. Porém, ela não define necessariamente qual classe de ativo você buscaria dentro da renda fixa e dentro da renda variável. Aqui, cabe lembrar que temos inúmeros produtos financeiros, incluindo aí ações, fundos imobiliários, fundos de ações, fundos multimercados, derivativos e futuros, câmbio. Isso só para exemplificar alguns da renda variável. E pensando em renda fixa, a gente teria a poupança, títulos do Tesouro, letras do Tesouro, CDBs, debêntures, fundos DI, entre vários outros tipos de ativos. Então, você pode perceber com isso que não é tão fácil montar uma carteira definitiva. Pense sempre o seguinte: mantenha uma carteira de um jeito dinâmico, ou seja, vá avaliando sua carteira de tempos em tempos e ajustando e rebalanceando sempre que necessário. Além disso, monte ela de forma que você tenha um equilíbrio entre vários produtos. Lembre-se, nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta. Eu, por exemplo, montei minha carteira no perfil mais moderado e selecionei 4 tipos de ativos. Tenho ações, fundos imobiliários, fundo de ações e CDBs. Poderia ser maior a minha diversificação? Poderia. Mas eu acho que para o meu começo está muito bom, sendo as ações, os fundos imobiliários e os fundos de ações no fator renda variável e os CDBs na renda fixa. Eu estipulei uma variação de 70% da minha carteira para renda variável e 30% para renda fixa. Lembre-se, esse perfil eu estipulei para mim, isso não é recomendação para você montar uma carteira da mesma forma. Eu apenas estou trazendo a forma como eu faço as coisas. Você deve criar a sua metodologia e ela é criada justamente a partir do seu perfil de risco, o seu perfil de investidor, né? E o seu planejamento estratégico. Esses 2 fatores aí é que vão estabelecer e vão dar clareza para você montar os percentuais da sua carteira. Sim, e lembrando que eu ainda tenho minha reserva de oportunidade e a minha reserva de emergência separadas desse investimento. E elas têm um total de 50% de todo o meu patrimônio. Ou seja, eu não estou arriscando grande parte do patrimônio, 50% está bem guardadinho. E para que eu tenha uma reserva de emergência e tenha uma reserva de oportunidade? Bem, essas são 2 coisas separadas. Reserva de emergência é aquela que a gente guarda ou existe para que a gente use no momento de necessidade da gente. Uma despesa eventual, um momento de você precisar fazer um serviço médico, ou para você fazer pagamento de alguma dívida que apareceu. Então, para isso a gente mantém a nossa reserva de emergência. Já a reserva de oportunidade tem uma outra função. Ela é para a gente fazer os aportes justamente nos momentos em que a bolsa dá aquelas quedas que a gente consegue identificar bons momentos de entrada. Vejam, a bolsa agora ela está no momento de alta. Ela está numa linha de tendência de alta. E isso mostra para a gente que o preço das ações está relativamente mais caro do que o normal. Logo, a gente tem que ter muito cuidado de saber o momento certo de aportar. Muito embora eu adote a prática do buy and hold, ou seja, a metodologia do buy and hold, que é aquela de comprar, fazer os aportes regulares, mês a mês, semana a semana, dia a dia, não importa o período, ainda assim, a gente tem que identificar os momentos melhores para a gente entrar com o nosso aporte. Um exemplo disso foram as ações do Banco do Brasil. Ali na primeira semana de maio de 2021, nós tínhamos no valor das ações do Banco do Brasil um valor entre R$ 28 a R$ 29 reais. Seria um valor muito bom para dar entrada. Atualmente o valor já está em R$ 31,50. Ou seja, eu aproveitei o dinheiro que eu tinha guardado para comprar ações nesse momento entre 28 e 30. De lá para cá, ele já rendeu um pouquinho. Ainda está no bom preço? Está. Mas no momento eu prefiro aguardar um pouco mais e ver se ele retorna a esse valor ou se cai um pouco ainda. Então entendam,
quando você fizer o seu aporte, quando você fizer a sua aplicação, lembre-se que existem momentos mais adequados para você colocar o seu dinheiro em ações ou fundos imobiliários. Eu agindo dessa forma, eu tenho grande tranquilidade em relação à minha carteira de ativos. E você, como montou sua carteira? Escreve aí nos comentários para a gente entender sua estratégia financeira. Assim, você também contribui para a gente aprender um pouquinho mais sobre novas metodologias de planejamento de carteira. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso vídeo hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou do nosso resumão. Isso é o que a gente tinha para hoje. E agora, chegou aquele momento de pedir seu apoio para fazer nosso canal chegar a mais pessoas. Inscreva-se aí no nosso canal, nos ajude a fazê-lo crescer. Ativa aí o sininho das notificações que está aí ao seu lado. Compartilha com seus amigos e familiares. Dá aquele like maroto se você gostou do vídeo. Faça seus comentários no campo abaixo e nos siga também nas nossas redes sociais, o nosso Instagram e no nosso Facebook, que estão descritos aí nas informações do vídeo. Obrigado por terem assistido e nos acompanhado. Até o próximo vídeo. Tchau!